Quando Lewis Hamilton se juntou à Ferrari, muitos esperavam que o heptacampeão mundial impusesse imediatamente sua autoridade dentro da equipe. Mas o que se desenrolou nessas primeiras etapas da temporada de 2025 surpreendeu até mesmo os observadores mais experientes. Porque, apesar de toda a expectativa, é Charles Leclerc, e não Hamilton, quem tem ditado o ritmo. E neste fim de semana, antes do Grande Prêmio da Arábia Saudita, Hamilton finalmente admitiu o quão à frente Leclerc está no domínio do notoriamente complicado carro da escuderia. Mas isso não se resume apenas aos resultados. É sobre estilo de pilotagem, adaptação e a habilidade bruta de extrair desempenho de uma máquina que insiste em não colaborar. Hamilton revelou recentemente que tem estudado as filmagens on-board de Leclerc, tentando entender como seu companheiro consegue fazer o carro funcionar. E o que ele viu o deixou absolutamente sem palavras. Antes de mergulharmos nas revelações impressionantes que Hamilton compartilhou e no que elas indicam sobre a dinâmica interna da Ferrari, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e fica até o final para não perder nenhum detalhe. E se quiser ainda mais conteúdo exclusivo de Fórmula 1, não esquece de visitar o segundo canal que está linkado na descrição, onde eu posto atualizações extras, análises e histórias aprofundadas diretamente dos bastidores. Vai lá e se inscreve também, você não vai querer perder. Então, o que exatamente Hamilton viu na pilotagem de Leclerc que o deixou tão impressionado? Vamos começar pelo carro em si. O modelo atual da Ferrari é notoriamente temperamental, uma máquina que pune qualquer hesitação e recompensa a precisão. E nesse ambiente instável, Charles Leclerc desenvolveu um estilo que beira o destemido. Sua afinidade por uma configuração com tendência ao sobreesterço não é apenas incomum, é quase radical. A maioria dos pilotos, especialmente aqueles com a experiência de Hamilton, prefere estabilidade. Eles querem a traseira do carro bem firme, algo previsível na frenagem e confiável na saída das curvas. Mas Leclerc abraça o caos. Ele pilota no limite da aderência, deslizando a traseira e equilibrando o carro em momentos em que outros estariam aliviando o acelerador. É uma abordagem de alto risco, mas nas mãos dele também é de alta recompensa, perfeitamente ajustada às particularidades da máquina da escuderia. Hamilton, que passou quase 2 décadas na Fórmula 1, conhece melhor do que ninguém os perigos de um carro imprevisível. E mesmo com todos os seus títulos e experiência, ele admitiu abertamente que está tendo dificuldades para domar essa fera do jeito que Leclerc tem feito. A consistência com que Charles extrai desempenho se tornou uma referência interna dentro da Ferrari. Enquanto Hamilton passa fim de semana após fim de semana testando diferentes configurações, desde alterações na altura do carro até ajustes no diferencial e no sistema de frenagem, os ganhos têm sido mínimos. Enquanto isso, Leclerc geralmente escolhe um acerto desde o início e permanece com ele. Essa decisão firme tem rendido frutos, especialmente nas classificações, onde o desempenho em uma volta única é crucial e onde Hamilton, francamente, tem sido exposto. Basta lembrar do Bahrein, onde Leclerc superou Hamilton por incríveis 6 décimos de segundo. Esse tipo de diferença é enorme na Fórmula 1 moderna, ainda mais entre dois pilotos de nível mundial com o mesmo equipamento. E embora Hamilton tenha conseguido escalar até a 5ª posição no domingo, a narrativa já estava estabelecida. Leclerc não está apenas mais confortável, ele está mais confiante, mais instintivo e mais preciso na forma como extrai velocidade desse carro específico. Mas vai além da velocidade pura. Este fim de semana marca o 131º Grande Prêmio de Leclerc com a Ferrari, colocando-o atrás apenas de lendas como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Felipe Massa, em termos de lealdade à escuderia. Esse nível de envolvimento conta. Não é apenas sobre experiência em um sentido geral, é sobre conhecimento institucional profundo.
Leclerc entende como a Ferrari reage sob pressão, como a equipe de engenharia opera durante um fim de semana de corrida e onde é possível pressionar ou onde é melhor ceder. Esses são detalhes que Hamilton, apesar de seu histórico incomparável, ainda está aprendendo. Some-se a isso a transição técnica que Hamilton está enfrentando. É monumental. Ele passou mais de uma década na Mercedes, com uma filosofia completamente diferente. Tudo, desde o pedal de freio da Carbon Industries, em comparação com os sistemas da Brembo, até a forma de atuação do freio motor e os softwares que controlam os auxílios eletrônicos do carro, é novo. E essas mudanças, que para o fã comum podem parecer pequenas, são gigantescas para um piloto. Imagine mudar não apenas suas ferramentas, mas todo o seu modo de trabalho no meio da carreira. É isso que Hamilton está fazendo. E embora ele esteja claramente progredindo, como ele mesmo disse, aprendeu mais nesse último fim de semana do que em todos os anteriores somados, ainda está correndo atrás. O mais revelador é a mentalidade de Hamilton. No passado, ele moldava o carro ao seu estilo. Isso fazia parte do que o tornava tão bem-sucedido na Mercedes. A equipe era construída ao seu redor. Mas agora, na Ferrari, ele teve que abandonar essa filosofia. Está mudando a si mesmo para se adaptar ao carro, algo que nunca precisou fazer de verdade antes. Está alterando seus comandos, ajustando a forma como freia, reaprendendo a girar o carro no meio das curvas e, mais importante, está estudando gravações on-board para tentar decifrar a mágica que coloca o monegasco à frente todos os domingos. Isso não é apenas humildade, é o reconhecimento de que, para vencer em 2025, ele precisa evoluir. Precisa alcançar o padrão que Leclerc vem estabelecendo dentro da Ferrari, de maneira silenciosa, metódica e incansável. E essa é a verdadeira bomba aqui. Não é apenas que Leclerc está mais rápido, mas que Hamilton, um heptacampeão mundial, está reconhecendo isso publicamente e mudando tudo para alcançar o companheiro. Porque se tem uma coisa que aprendemos sobre Lewis ao longo dos anos, é que nunca se deve descartá-lo. Ele pode estar atrás agora, mas quando ele alcança, geralmente termina com fogos de artifício. E o que vem a seguir? Bem, a Arábia Saudita não é apenas mais uma corrida no calendário. É um verdadeiro teste. Um circuito como o de Jeddah, com suas curvas de altíssima velocidade, asfalto mais liso e quase nenhuma variação de elevação, elimina muitas das variáveis que têm mascarado o verdadeiro desempenho da Ferrari até aqui. É onde a precisão importa, onde a confiança ao volante faz toda a diferença. E é aí que o contraste entre Leclerc e Hamilton se torna tão fascinante. Para Charles, esse território já é conhecido. Ele já provou que consegue extrair cada gota de desempenho do carro quando realmente importa. Mas para Lewis, Jeddah pode ser o primeiro circuito de 2025, onde sua crescente adaptação às exigências da Ferrari pode se traduzir em algo grandioso, não apenas para ele, mas para toda a dinâmica da equipe. Porque, sejamos honestos, isso não é mais apenas sobre tempos de volta ou diferenças em classificações. É sobre identidade. A Ferrari trouxe Hamilton para liderar, para elevar o time, para trazer de volta o DNA de campeão ao time de Maranello. Mas neste momento, é Leclerc quem está agindo como a peça central da equipe. Ele não está apenas entregando resultados, está ditando o tom, e isso muda tudo. A questão é, será que Hamilton vai virar o jogo? Será que todo o trabalho incansável nos bastidores, seu estudo técnico e sua disposição em evoluir como piloto vão finalmente trazer frutos? Não apenas em décimos de segundo, mas em impulso psicológico real. Porque, conforme essa batalha continua, cada fim de semana se torna mais do que uma corrida, torna-se uma declaração. Cada sessão de classificação, cada largada, cada mensagem de rádio entre piloto e equipe, tudo isso alimenta a narrativa interna da Ferrari. E essa narrativa, neste momento, está começando a pender para o lado de Charles. Mas é justamente isso que torna esse momento tão empolgante.
Porque se há alguém no grid capaz de transformar a adversidade em munição, esse alguém é Lewis Hamilton. Ele não está aqui por nostalgia. Está aqui para vencer. E se ele começar a diminuir a diferença em Jeddah, isso não será apenas um sinal de progresso. Será um aviso para Leclerc e para o resto do grid. Isso não é mais apenas sobre o quão rápido o carro é. É sobre quem realmente é dono dele. E à medida que a tensão cresce, não se surpreenda se essa rivalidade interna da Ferrari se tornar a história mais explosiva da temporada. Comenta aí o que você acha. Você acredita que Leclerc assumiu de vez o controle da Ferrari? Ou Hamilton ainda vai protagonizar uma das suas viradas históricas? Será que a Ferrari consegue administrar dois pilotos alfa brigando por supremacia dentro da mesma garagem? Se curtiu o vídeo, deixa o like para apoiar o canal, se inscreve para mais análises profundas de Fórmula 1 como essa e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque isso é só o começo. E se a Ferrari começou a temporada desse jeito, imagina quando tudo isso chegar ao clímax mais adiante. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Fica ligado.